Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. Quando olharem para as estantes, a prateleira mais alta das duas estantes reúne um instrumento ou uma série de instrumentos ou a própria história dos instrumentos de iluminação. Tudo começa com esta capacidade aumentada de iluminarmos o campo e, portanto, iluminarmos as cavidades. E com isto dá-se início a muito conhecimento do que beneficiamos hoje. Nesta iluminação vamos ver o mundo otorrino, a nível do ouvido, a nível da orofaringe, a nível das fossas nasais, até a nível da laringe. O mesmo iluminação vai influenciar profundamente o nascimento e o desenvolvimento da oftalmologia. E, portanto, nesta iluminação frontal vai residir uma capacidade aumentada que o médico passou a ter de observar. Este é o primeiro passo. É a curiosidade de um médico, Hoffmann, a meio do século XIX, que resolve criar este instrumento. Um espelho côncavo, com um orifício no meio, que na altura, na primeira fase, era segurado por um cabo. Este instrumento aumentava a capacidade de visualizar os ouvidos, a orofaringe, os olhos, e ele, já nessa altura, em que o seu interesse maior era a observação dos ouvidos, mas ele chamava a atenção que seria muito importante para a observação do globo ocular. E os oftalmologistas têm este instrumento dentro da sua história e que mostra como este espelho vem influenciar toda a história destas especialidades. A ideia do espelho côncavo, com um orifício no meio, não é propriamente originária da parte médica. Este mesmo instrumento maior era um princípio já utilizado nas lâmpadas dos mineiros no século XIX, e este médico foi buscar essa ideia e adaptá-la ao mundo da medicina. E de repente aparece uma tecnologia completamente nova, que era a luz elétrica. E o fascínio, o entusiasmo destas sucessivas gerações de médicos vão influenciar a construção de uma série de sistemas de iluminação frontal, usando as soluções mais curiosas para aumentar a visão, para permitir a manipulação de instrumentos, para não obstruir o campo visual, a portabilidade, e o peso, o conforto, e o espelho frontal, o chamado espelho frontal de luz elétrica, vai evoluindo ao longo do século XIX, ao longo do século XX, e hoje em dia a iluminação que era de lâmpadas de tungstênio passou a ser por a chamada luz fria. Esta luz fria, que hoje em dia nós damos como um dado adquirido, é um passo importantíssimo na medicina, porque permitiu não só observar por fora, mas veio a permitir depois observar o corpo humano por dentro e dando origem à base da utilização da endoscopia de forma sistemática que nós vemos por todos os lados hoje em dia. Esta noção da luz elétrica, que parte do final do século XIX, foi acompanhada por uma descoberta, que é a transmissão da luz pela fibra óptica. Essa invenção vem do século XIX. E, hoje em dia, quando nós utilizamos um espelho de luz fria, a iluminação é fria e o próprio cabo condutor são fibras ópticas que foram inventadas e foram compreendidas como transmissores de iluminação 2 séculos atrás. Atualmente, no século XXI, instrumentos como este, em que temos o chamado fibroscópio, que tem
fibra de vidro para dar a iluminação, como tem a flexibilidade e a própria noção de fibra óptica para ver modificou-se, porque deu origem no século XXI ao fibroscópio digital, que utiliza a iluminação por fibra óptica para chegar à sua extremidade terminal, mas já não transmite por sistema de lentes por interior do fibroscópio. Tem uma câmara digital na ponta, câmaras essas muito idênticas às câmaras que nós temos nos nossos telefones e nos nossos telemóveis. Entretanto, vale a pena olhar de uma perspectiva ainda mais alargada. Os antigos já tinham a noção de que o ouvido era uma série de canais e câmaras, e Galeno, considerado o pai da medicina, um século e pouco depois de Cristo, designou labirinto a todo o sistema de canais que se misturam a nível do ouvido e que é cóclea os canais semicirculares. A palavra labirinto vem da noção do labirinto de Creta, uma civilização que precede a civilização grega. A história foi evoluindo, conheciam-se pormenores anatómicos, mas que levam um impulso extraordinário na altura da Renascença. Temos aqui um desenho dos livros de Leonardo da Vinci, em que ele, preocupado na dimensão artística, estava a definir a proporção e o posicionamento do pavilhão auricular na face e na cabeça. Esta necessidade de aprofundar o conhecimento anatómico, desencadeado pelo movimento artístico, vem contaminar e vem contagiar os anatomistas da altura, porque os próprios artistas e escultores também iam aprender anatomia. E, um pouco relacionado com este movimento, aparece a grande contribuição dos anatomistas do século XVI, que vão descrever exaustivamente o ouvido, vão começar a pensar nas funções destas cavidades e destes orifícios todos. Mas, no fundo, no século XVI, em termos de atos médicos, a única coisa que se faziam eram as drenagens dos abscessos. As otites, as infecções do território do otorrino, uma vez em fase descontrolada, iam provocar complicações mortais e levavam a soluções drásticas, tentativas de soluções drásticas, como por exemplo, nesta pintura do século XVI, vê-se um cuidador a fazer uma incisão a nível da mastoide para drenar o pus, provavelmente para salvar a pessoa. E assim agradecemos a todos terem-nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail que poderão contactar-me se assim o entenderem.